Olá, pessoal! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina IT 220, Tecnologia do Pescado, Ovos e Derivados. Hoje, né, o nosso último momento juntos, atividade assíncrona, né? Vamos falar um pouco sobre esse momento que envolve a tecnologia de ovos, né? A industrialização de ovos para obtenção, né, de ovo líquido, ovo integral. É um momento assim bastante importante para o nosso país, já que essa cadeia produtiva, quando a gente pensa nos produtos que hoje, né, são comercializados, tanto o ovo em casca, que é o ovo in natura, quanto o ovo líquido, né, ovo integral. Hoje, né, nós conseguimos, né, além de abastecer, né, o mercado interno, a gente também consegue exportar para todos os continentes, são vários países, e aí é uma cadeia produtiva, né, de alta relevância, né, não só porque, né, vai produzir alimento, e um alimento muito nutritivo, né, no nosso mercado, né, um alimento, né, bastante de fácil acesso, até pelo preço, né, desse alimento, né, além, então, né, de poder gerar empregos de forma direta e indireta, assim como também de estar gerando receita, né, para o nosso país. Então, vou tentar, né, falar de uma forma bem otimizada sobre esse momento para o nosso país, mostrar alguns pontos em relação à parte de produção, e depois finalizar com a parte de tecnologia, mostrando as etapas operacionais, as operações unitárias necessárias aí para estar se obtendo o produto ovo líquido e também ovo em pó, tá bom? Graças a Deus é o nosso último encontro, né? Falta menos do que faltava, agora é só correção das provas e está finalizando esse momento com vocês em relação às avaliações. Está fazendo vista de prova também na próxima quarta-feira, para quem estiver desejando aí esse momento de estar revendo, né, a sua avaliação. A professora vai estar disponível na próxima quarta-feira, tá bom? E aí, graças a Deus, falta menos do que faltava, né? E a gente vai poder, então, estar encerrando esse compromisso, né? E me coloco aí à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela, né, dos slides que eu preparei para vocês. O conteúdo está atualizado e está bem sucinto, né? Espero que vocês assistam essa videoaula e que vocês possam, né, aproveitar ao máximo aí em relação a esse conteúdo. Espera aí, que para mim ainda não ficou legal. Espera aí. Isso, consegui. Pessoal, então, esse momento aí da industrialização de ovos é muito importante, até porque o ovo é um alimento muito perecível, né? Tão perecível quanto o pescado, e em função também, né, da manipulação desse alimento, né, dele estar envolvido, né, em uma casca, protegido, ele tem uma embalagem natural, né, mas essa embalagem ela é muito suscetível à quebra, então todo esse momento que envolve a manipulação desses ovos durante a distribuição e comercialização, o armazenamento, é um pouco assim bem tenso em relação a essa questão, né, deles serem propensos à quebra. Então esse momento que envolve o beneficiamento e a industrialização traz, né, vantagens que são bem favoráveis, né, e que vai facilitar também a vida da indústria que trabalha com alimentos, que utiliza o ovo, né, como uma matéria-prima, né? O ovo é um produto intermediário, né, que vai entrar na formulação de alguns
produtos, né, que envolvem massas, doces, confeitos, panificação, e aí trabalhar com ovo líquido, né, é muito mais fácil, né, é muito mais prático, e aí, em função dessa praticidade, ao longo aí dessas últimas décadas, principalmente, né, da década de 90 para cá, né, o nosso país vem se colocando, né, à frente, e as empresas, né, adquirindo tecnologias de ponta para que, de fato, o produto elaborado seja um produto seguro para o consumo, tá bom? Eu vou passar aqui o slide, vou colocar em tela cheia. Acho melhor também, de repente, aqui está desligando a minha câmera, até para ver se eu consigo baixar, né, esse vídeo de uma forma mais rápida para estar disponibilizando para vocês. Mas volta e meia eu vou aparecer aqui para estar falando com vocês e também vou colocar um videozinho para estar ilustrando e estar encaminhando outros vídeos bem curtinhos, tá? De 3 minutinhos, para estar mostrando todas as operações unitárias, né, que envolvem, né, que são necessárias para a obtenção do ovo líquido e do ovo em pó, tá bom? Vou passar aqui, vou colocar a apresentação em modo de tela cheia, né? Mas volta e meia eu vou aparecer aqui para estar discutindo com vocês, tá bom? Só um minutinho. Pronto, consegui, tá bom? Então, gente, não tem como deixar de destacar a excelência desse alimento como fonte de nutrientes, né? Então, o ovo é um alimento rico, né? Porque ele contém proteínas, né, de alto valor biológico, que apresenta todos os aminoácidos essenciais, né? Vai apresentar um perfil completo e balanceado de aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais, lipídios, né? Que muitas das vezes, né, nos leva a achar que o ovo é um vilão aí, né? Um alimento que está muito envolvido com as doenças cardiovasculares em função, né, dele ter um alto teor de colesterol. No entanto, essa composição em relação aos lipídios, ele vai apresentar um percentual mais elevado em relação ao lipídio, né, insaturado, né, em detrimento ao lipídio saturado. Então, é necessário realmente avaliar esse momento do ovo em relação a estar, né, vinculado com essas doenças, né, que envolvem aí o coração, tá bom? Então, ele é um alimento de excelente fonte nutricional, tem baixo valor calórico, mas aqui no nosso país, né, esse consumo ainda é muito baixo. Para vocês terem ideia, na década de 90, final da década de 90, já quase chegando em 2000, esse consumo ainda girava em torno de 80 a 90 ovos por ano, enquanto que no Japão, na China, nos Estados Unidos, essa média já ultrapassava mais de 230 ovos por indivíduo, tá bom? Então, esse momento para o nosso país é um momento favorável, porque além da gente conseguir produzir em grande escala e comercializar o ovo, tanto na forma em casca, quanto na forma, né, de líquida, né, que é o ovo integral, né, a gente tem também conseguido aumentar aí esse consumo na nossa população. Tá bom? A Organização Mundial da Saúde destaca a proteína do ovo como uma proteína padrão em função do alto valor biológico, né, por conter todos os aminoácidos essenciais. É um alimento bastante aceito, né, pela nossa população, apesar do consumo ainda ser baixo, né, ele tem um preço bastante acessível e isso é muito bom, né, porque a população, né, mais desprovida, né, eu digo em relação à remuneração, né, à parte financeira mesmo, né, pelo menos consegue ter acesso a essa proteína de excelente valor biológico, né,
a produção nacional, a nossa produção, né, girou acima de 49 bilhões de unidades, e é uma produção bastante significativa, né, e que nos permite abastecer todo o mercado interno e também exportar para todos os continentes, né, do nosso planeta. O consumo per capita no ano de 2019 girou em torno de 230 ovos por habitante ano. No entanto, essa média, né, ela precisa ser maior, né, até em função mesmo, né, de ser um alimento muito nutritivo, e para isso é necessário, né, que esse momento, né, que envolve o ovo, né, em função, né, dos altos níveis de colesterol, a ser um alimento, né, não adequado, né, para nutrir o corpo, né, que isso possa ser visto, né, e trabalhado de uma forma diferente, né, e aí, de fato, pode ser um problema para as pessoas, né, que já têm aí uma predisposição genética para esse momento, né? No entanto, as pessoas que são saudáveis, né, que não apresentam aí esse momento ruim, né, podem e devem sim consumir mais ovos, né, durante aí a semana, tá bom? Mostrando aqui o que eu falei para vocês no primeiro slide, né, que essa produção foi um pouquinho maior do que 49 bilhões, né, de unidades no ano de 2019, mostrando aqui para vocês também que essa produção em relação ao que foi comercializado, né, esse destino, né, da produção, dos 49 bilhões de unidades de ovos, 99,59%, né, foi comercializado no mercado interno, principalmente na forma de ovo em casca, que é o ovo in natura, e 0,41%, então, foi destinado para exportação, tá bom? E aí, na exportação, a gente trabalha tanto com ovo em casca quanto com o ovo líquido, né? Tanto na forma integral, que é o ovo, né, contendo clara e gema, ou só gema ou só clara, ou o ovo em pó, então, tá bom? Que também pode ser, né, processado na forma de ovo integral, contendo a clara e a gema, né, só desprovido da casca, ou somente a clara ou somente a gema. Bom, consumo per capita aí, né? Como eu falei para vocês, aqui não tenho os dados que envolvem aí a década de 90, né? Mas esse consumo era muito baixo, tá? Ficava em torno aí de 80, 90 ovos por habitante. E aí mostrando aí, né, para tentar fechar aí essa última década, né, de 2010 até 2019, esse consumo aí tendo um aumento, chegando ao patamar de 230 ovos por habitante ano, tá bom? Em relação às exportações, 62% a gente comercializou na forma de ovo em casca, que é o ovo in natura, e 38% na forma de ovo industrializado. Pessoal, isso aqui é um momento muito importante para o nosso país, porque no ano de 2017, essa produção voltada aí para ovo líquido e ovo em pó girava em torno de 8% no ano de 2017, aí 2018 foi para 11%, 12%, e agora no ano de 2019 a gente já atingindo aí o patamar de 38%, né, do produto, né, ovo líquido, ovo em pó sendo então exportado, né, para outras regiões do nosso mundo aí. Né? Destaco para vocês os principais portos exportadores, né, tendo aí o Porto de Santos, de Rio Grande, Paranaguá e outros. Esses outros aqui, pessoal, eu não vou saber dizer para vocês quais são, né, até porque o material que eu consultei, né, não disponibilizou esse momento, tá? Então, destacando aí os principais portos, o de Santos, de Rio Grande e Paranaguá,
E os principais estados exportadores: Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Em relação à quantidade, né, ao volume que foi vendido, comercializado e a receita que foi gerada em função, né, desse volume vendido em toneladas, coloco aí para vocês, né, esse material da Associação Brasileira, né, de proteína animal, de origem animal. Então, mostra aí, né, esses números, né, voltados aí para a quantidade que foi, então, exportada, né, e para a receita que foi gerada, né, em relação ao que foi comercializado. Então, nós temos aqui um volume, né, de um pouco mais de 7 mil toneladas, tá bom? Com uma receita de mais de 10 mil dólares aí, pelo que foi comercializado, tá? Aqui os nossos principais importadores. Pessoal, coloquei só os continentes, né? Porque se eu fosse colocar os países, a tabela ia ficar muito pequenininha, tá? Mas aqui dá para ter uma boa ideia, né, do que vem sendo, da quantidade, né, que vem sido comercializada, tanto de ovo em casca quanto de ovo processado, né, destacando aí principalmente, né, aqui, né, o produto, né, nas Américas, na Ásia, também na União Europeia, Oceania, um pouco menos na África e no Oriente Médio. No Oriente Médio, o nosso principal mercado ainda é de ovo em casca, ovo in natura, tá bom? Bom, aí vem a grande, né, chave do tópico, né, que está sendo ministrado hoje, né? Por que industrializar ovos? Né? Qual a importância do ovo como alimento, né? Então, como é um produto de origem animal, pessoal, a gente sabe que ele é tão perecível quanto o pescado, né? Que ele é suscetível à contaminação por micro-organismos, inclusive por espécies patogênicas. Então, esse momento que envolve a industrialização, com certeza, né, em algum momento que envolve as operações unitárias, que são as etapas que compreendem o fluxograma operacional, nós vamos lançar mão, né, de processos que nos permitirão aumentar o tempo de vida útil desse produto, tá? Então, nós vamos conseguir, né, conservar o ovo por um período maior, visto que na casca esse ovo ele vai ter um tempo de vida útil muito limitada, tá? Que vai girar aí em torno aí de 20 e poucos dias, né? 20, 25, 28 dias, né? Dependendo do local onde a gente, né, for armazenar esse ovo, né? Quanto mais quente, mais úmido, menor vai ser esse tempo de conservação, tá bom? Então, nós vamos lançar mão da pasteurização para estar garantindo a segurança microbiológica, né, desse alimento, né? Principalmente, né, tendo como principal foco a destruição da salmonela, que é um micro-organismo patogênico, né? E dessa forma, então, a gente consegue aumentar o tempo de vida útil, né, do ovo nas diferentes formas que hoje é comercializada, tá? Que esse ovo é comercializado, somente clara, somente gema, ovo integral, que é a mistura de clara e gema, né? Tudo pasteurizado, resfriado ou congelado, ou o ovo em pó, tá bom? Então, aqui, em relação às formas de consumo, né? Hoje no mercado nós temos aí a forma in natura e como ingredientes, né, no preparo de outros alimentos, e aí o ovo ele vai ser usado como um produto intermediário, e a indústria lança a mão desse ingrediente por conta das propriedades funcionais,
né, que as proteínas presentes na clara e na gema, né, irão oferecer, né, para que essa indústria possa estar conferindo uma textura diferenciada aos seus produtos, uma textura mais consistente, mais leve, uma coloração também, né, diferenciada, principalmente, né, quando a gente trabalha com bolos, né? Então, a indústria de grande escala, que trabalha com panificação, que trabalha com doces, com recheios, com coberturas, com maionese, com massas, né, serão, né, as principais envolvidas aí nesse processo, né, que irão comprar esse produto, né, das empresas que hoje trabalham com o processamento, né, do ovo líquido, tá bom? E o que é o ovo líquido? O ovo líquido nada mais é do que o ovo desprovido de casca, né, que vai apresentar as mesmas porcentagens de clara e gema que o ovo in natura, porém sem a casca, tá bom? Então, esse momento, para a indústria, é um momento muito importante, porque ela vai oferecer vantagens que irão permitir uma maior praticidade, né, no preparo dos alimentos que recebem o ovo como como um ingrediente, tá bom? Então, que vantagens são essas? Né? Como um todo, né, principalmente a segurança microbiológica, tá? Porque a temperatura de pasteurização, a temperatura e o tempo empregado tem como foco a destruição, né, da microbiota deteriorante e patogênica, tendo como foco a salmonela, tá bom? Então, essa vida comercial do produto, né, esse prazo de vida útil vai ser maior, né? Ao invés de ter em torno de 20 a 28 dias, a gente consegue estender essa durabilidade para em torno de 75 dias, utilizando temperaturas baixas, temperaturas de refrigeração. Quando se congela, nós podemos, então, aumentar essa vida útil para meses ou ano, né? Então, esse momento ele é bastante importante, né? Mesmo que a gente não consiga se livrar da cadeia do frio, né? Infelizmente, né? Não é possível, né? Porque após a pasteurização a gente precisa entrar com outro método que permita a conservação, né, desse produto por um período mais longo, e aí não tem como fugir da cadeia do frio, do congelamento rápido, das baixas temperaturas durante a estocagem e o armazenamento, né, desse alimento, tá bom? E aí, as vantagens em relação à praticidade, né, em função da rapidez e da facilidade na confecção dos alimentos, principalmente, eu vou até encaminhar um vídeo para vocês que mostra uma indústria, né, de panificação, né, que trabalha com elaborando pães, pães de uma forma em geral, aquele... Ai, gente, eu esqueci o nome. Aqui todo mundo ama, que é o pãozinho de queijo. Esqueci o pãozinho de queijo. Então, eles trabalham com grandes volumes de massa. Imagina, né, ter que quebrar, sei lá, dúzias e dúzias de ovos para poder, né, trabalhar a massa daquele dia que precisa elaborar, né, os pãezinhos de queijo, né? Então, o ovo líquido vai auxiliar nessa praticidade, né, de preparo, né, desse alimento, né? Em relação também ao armazenamento e transporte, né, até por conta de espaço
e também pela característica do ovo, né, de ter uma embalagem natural, que é muito propícia à quebra, né? Então, essa facilidade no transporte acaba sendo muito importante, né, além do aproveitamento total da matéria-prima, né, inclusive das cascas que hoje podem ser, né, esse resíduo, né, pode ser, né, aproveitado para outros fins. Então, esse momento, né, para a indústria brasileira é muito importante, né, e aí eu cito algumas para vocês, né, as indústrias, né, que trabalham com panificação, com massas, doces, né, confeitos, restaurantes, cozinhas industriais, cozinhas de hotéis, né, a facilidade que é a utilização, né, desse produto, né, desse produto intermediário, né, para compor aí né, como ingrediente na formulação de alguns produtos, tá bom? Então, a importância como alimento, o ovo ele tem um elevado teor de nutrientes, né, proteínas de alto valor biológico, lipídios, né, cuja composição, né, se predomina o lipídio insaturado, é um alimento de fácil assimilação em função da alta digestibilidade e também o organismo humano, né, esse momento de bioacessibilidade é muito bom em função do perfil completo e balanceado, né, dos aminoácidos essenciais, dos ácidos graxos, né? Acho que é a minha linda chamando, pessoal. Então, esse momento, né, em relação à parte nutricional, é um alimento que realmente, né, se destaca, né, e não sou eu que estou dizendo isso para vocês, foi a Organização Mundial da Saúde que escolheu o ovo como um alimento padrão, né, que apresenta uma proteína padrão, né? Hoje, quando se pensa na utilização, ele tem uma ampla utilização, principalmente pelas indústrias que trabalham com grandes volumes, em função das propriedades funcionais. Destaco aqui para vocês quais são essas propriedades, né? A propriedade de coagulação, a capacidade de formar espuma, capacidade emulsificante, flavorizante, né? Capacidade também corante, tá bom? Capacidade nutritiva, e aí esse momento, dependendo, né, do alimento que vai ser trabalhado, essas propriedades, elas são muito importantes, né? A propriedade de coagulação, por exemplo, esse ovo ele vai apresentar proteínas na clara, né? E essas proteínas, quando elas são coaguladas durante o aquecimento, né, vai conferir ao alimento uma certa consistência, né? Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar da forma como eu estou colocando. Então, por exemplo, a clara, né? Ela é composta basicamente por proteína, tá bom? Então, quando essas proteínas elas são submetidas à cocção, ao cozimento, ao calor, né, vai ocorrer a conversão do estado sol, né, que é fluido, para o estado gel, que é sólido ou semissólido, tá ok? Pensa quando a gente coloca o ovo para cozinhar, né? Coloca o ovo na água, a temperatura da água, quando entra em ebulição, após alguns minutos ali naquela temperatura, nós vamos ter o ovo, que antes estava no estado sol, fluido, né? Agora, após o cozimento, né, no estado sólido, no estado gel. Então, essa consistência, né, do ovo mais consistente, quando a gente usa ele no preparo de uma massa, por exemplo, aqui de um bolo, né, vamos fazer um bolo, essa propriedade, ela auxilia na consistência do bolo,
né? Então, o bolo vai se tornar mais firme, mais elástico, né? E isso acontece também com os recheios, com os cremes, tá bom? Por exemplo, a capacidade de formar espuma. Essa espuma nada mais é do que uma dispersão coloidal, pessoal, onde a gente tem a fase gasosa dispersa na fase líquida. Né? É muito comum as mães, né, quando vão preparar bolos. Gente, eu sou mãe também, tá? Mas eu não faço isso, não. Eu quebro tudo, misturo tudo ali. Se cair casquinha, eu também deixo, é fonte de cálcio. Eu estou falando as mães das antigas, tá bom? A minha mãe, por exemplo, que já está com 78 anos. Então, a minha mãe, quando vai fazer bolo, ela bate a clara, né, até formar a neve, tá bom? Então, ela fica em neve, aquela clara em neve. E ela bate a gema separadamente e depois mistura, tá bom? Então, quando se bate a clara, na realidade, o que a gente, né, tá fazendo? A clara, a espuma, nada mais é do que uma fase gasosa dispersa numa fase líquida. Então, quando a clara é batida, o ar que a gente vai incorporar, né, essas bolhas de ar, né, que a gente faz esse movimento, né, com a colher, com o garfo, ou então com a batedeira, né, vai incorporar ar. E a espuma, então, vai ser formada, tá bom? Então, essa propriedade de formar espuma, de formar neve, né, que nada mais é do que uma espuma, né, vai conferir leveza, vai conferir suavidade, vai conferir crescimento, vai conferir clareamento aos produtos. Entenderam? Por isso, o bolo da minha mãe fica desmanchando na boca, pessoal. O meu não tem nada de diferente, nada a acrescentar, mas o da minha mãe desmancha. Por quê? Porque o simples fato dela bater a clara em neve, né, carreou oxigênio, né, para a espuma, né, ela cresceu, né, e essa propriedade confere leveza, suavidade, crescimento aos produtos. Como também a capacidade emulsificante, pessoal. Essa capacidade emulsificante, ela vai estar muito relacionada à gema. A gema do ovo é uma emulsão. Por quê? Nós temos gotículas de gordura dispersas numa fase aquosa, tá bom? Então, a gema ela acaba sendo utilizada como um agente emulsificante em maioneses, bolos, cremes, tá? Essa formação de emulsão é importante. Então, o ovo ele vai ser sempre usado no preparo de outros produtos, né? E como um ingrediente intermediário em função das propriedades funcionais que as proteínas, né, presentes na clara apresenta, que os lipídios presentes na gema apresentam, tá bom? Também tem capacidade flavorizante, são mais de 100 compostos, capacidade corante, e aí a alimentação da ave vai interferir muito na coloração da gema, né? E aí esse momento em relação à galinha caipira é um pouco diferente por conta, né, da ração que é oferecida a essas galinhas. Então, todo esse momento que envolve a parte nutritiva, capacidade corante, favorizante, está muito ligada também à nutrição da ave, tá bom? Aqui, para falar um pouco dessa composição química do ovo, da parte bromatológica ou da composição, da caracterização química, né, mostrando aqui, né, comparando o ovo cru com a carne bovina gorda, né? Então, o peso em gramas aqui para ter, né, consumir a mesma quantidade aí, né, de proteína, a gente teria que estar consumindo aí um pouco mais de 3 ovos, né, quando comparado a um ovo pequeno, né, o teor de lipídios, né, de gordura, e o teor de colesterol, né? Então, não tem por que dizer que o ovo é o verdadeiro vilão aí das doenças,
né, que afetam o coração, porque, né, as proteínas de origem animal, de uma forma em geral, aí tirando só o pescado, né, vocês já sabem que o lipídio que predomina lá é insaturado, é o poliinsaturado, muito rico, né, em ômega 3, ômega 6, né? Então, se o ovo é um grande vilão, a carne bovina também é, né, por conta aí desse momento aí, né, quase que evidente aí em relação aí ao teor de colesterol, tá? Aqui um outro momento interessante, deixa eu ver se está aparecendo aqui, pessoal, aqui, tá? Né, que vai falar um pouco dessa constituição do ovo, né? Quais são as partes que constituem, mas aqui tá para estar mostrando também, né, em relação aos constituintes, né, a quantidade de água, de proteína, de lipídio e de cinzas, né? Apesar do ovo também apresentar um teor de umidade tão alto quanto do pescado, né? O do ovo vai ficar em torno de 60%, 65% esse teor de umidade. O que a gente não pode deixar, né, de levar em consideração é o teor de proteína, em função da alta qualidade, como a Organização Mundial da Saúde mesmo já destacou, né, em função do perfil completo e balanceado de aminoácidos essenciais, né, de metiolina, de lisina, de leucina, isoleucina, treonina, triptofano, né? Então, contém todos os aminoácidos essenciais que vão ser prontamente absorvidos pelo nosso organismo. Contém também ácidos graxos insaturados, principalmente o oleico, né, que é um ácido graxo, né, importante, minerais, destacando cálcio, ferro, fósforo, enxofre, cobre, potássio, né, então, manganês, então, que são minerais importantes para o nosso organismo, as vitaminas, rico em todas as vitaminas, com exceção aí da vitamina C, tá bom? Então, eu fiz esse slide mais para estar mostrando esse momento para vocês em relação aqui, complementando em relação à composição química, né? Em relação à constituição, o ovo ele vai ser formado por casca clara e gema, né? Esse momento que envolve esse percentual, né, de cada constituinte, né, é importante, né, tá destacando aqui que em relação à casca, né, do conteúdo total, 12% é casca, em relação à clara ou albúmen, né, 56% é clara, e ela é composta praticamente de proteínas, e 32% é gema, tá bom? Que é uma mistura complexa, tá bom? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora cada parte que envolve aí esse momento, né, de clara e gema, que vai ser os dois constituintes que serão usados para a elaboração do ovo produto, ou do ovo líquido, ou do ovo homogeneizado, ou do ovo integral, como vocês preferirem chamar, tá bom? Bom, em relação à casca, 50% aí, né, do que compõe essa casca é cálcio, tá bom? Principalmente na forma de carbonato de cálcio. 1% é carbonato de magnésio, 1% é fosfato de cálcio e 4% é matéria orgânica, tá bom? Em relação à clara, ela é constituída quase que totalmente por proteína, com alguns traços de lipídios, e aí eu coloco aqui para vocês esse percentual de 0,1 a 0,2%, né, principalmente na forma de lipoproteínas, que é a ovovitelina e a ovolevitina, tá bom? As principais proteínas, destaco aqui para vocês a ovalbumina, que
constitui 80% do conteúdo total, a ovomucoide, que corresponde a 10% do conteúdo total, a ovomucina, que corresponde a 7% do conteúdo total, e a ovoglobina, que corresponde a 3%. Em relação à ovoalbumina, pessoal, esse momento é importante porque é a proteína que é responsável pela coagulação, que vai conferir consistência aos produtos que recebem aí o ovo como produto intermediário na sua formulação. Então, um exemplo bacana aqui, que ninguém vai esquecer, é o ovo, tá bom? Que quando é usado na formulação, durante, né, o aquecimento lá no forno, né, para assar o bolo, né, essa proteína, né, essa ovoalbumina, ela passa do estado fluido para o estado gel devido ao aquecimento, a temperatura de aquecimento ali, a temperatura alta. Então, vai conferir aí consistência aos bolos, né, deixando o bolo com uma textura firme, tá bom? A ovoalbumina, né, 80%. Temos também a ovomucoide, né? Ela é importante porque ela vai inibir uma enzima que é... Como é que eu vou explicar isso? É uma enzima que está que tá presente... uma forma que fique mais clara para vocês, essa ovomucoide. Ela inibe a tripsina. Isso, a tripsina, eu tinha esquecido o nome dela, tá bom? Ela vai inibir a tripsina, que é uma enzima proteolítica produzida no pâncreas, causando a hipertrofia do pâncreas, tá bom? Temos também a ovomucina. Essa ovomucina, ela é importante porque ela vai conferir um aspecto de gel, tá bom? Então, ela estabiliza a espuma. Ela vai ser responsável aí pela viscosidade do albúmen. Então, a ovomucina, ela vai conferir o aspecto de gel, né? Porque ela é responsável pela viscosidade do albúmen. Tá bom? E temos aí as globulinas, que ficam aí em teores em torno de 3 a 4%, né? E não apresentam assim nenhuma função tecnológica, tá bom? Então a ovomucina, ela confere aspecto de gel. A ovomucoide, ela vai ser mais importante para o ovo, né, em casca, em função dessa inibição aí da tripsina, tá bom? E a ovoalbumina, que tem aí uma ação, né, que envolve a coagulação, que vai conferir consistência aos produtos que recebem o ovo aí na sua formulação, tá bom? Então, na clara ainda nós vamos ter aí, na gema agora nós vamos ter traços aí de proteínas, a ovovitelina e a ovolevitina, que são lipoproteínas, que também são encontradas na gema, tá bom? Bom, em relação aos lipídios, né, como é que esse momento, né, essa composição, né, essa composição no ovo. Então, se tem predominância desses lipídios na gema, né, inclusive a gema é onde se encontra toda a parte nutritiva do ovo, né, porque na clara somente tem proteína e traços de lipídios, né, então... Na gema é que a gente, né, além de proteína, a gente encontra também vitaminas, minerais. Pessoal, esqueci de destacar aqui, olha, que na clara o pH, ele logo após a postura, né, fica em torno de 7, e ao longo do armazenamento, né, sob estocagem, ele vai chegar aí em torno de 9 a 9,3, tá bom? Isso é importante,
né? Por que que vai aumentar esse pH? Por que que aumenta? Né? Em função da hidrólise alcalina do ácido carbônico, tá? Então, essa hidrólise alcalina do ácido carbônico, né, vai produzir água e CO2, e esse CO2, então, é liberado para o ambiente, tá bom? Porque imagina a galinha no momento da postura, né? Nós temos o conteúdo interno, que é a gema e a clara, e vamos ter duas membranas, as testáceas, que vão envolver esse alimento, né? A clara e a gema, tá bom? A temperatura dentro da galinha é muito alta, né? É quente. Né? No momento que ela faz a postura, né, que coloca o ovo, essa diferença de temperatura vai fazer com que ocorra uma separação da membrana testácea, tá? Elas vão se dentro do ovo é formada uma câmara de ar em função dessa diferença de temperatura, tá bom? Então, vai haver uma retração, né? Formando essa câmara de ar no polo mais largo do ovo, tá ok? Então, essa hidrólise alcalina, né? Conforme vai ocorrendo a hidrólise alcalina, alterando aí o pH do ovo, né? Vai evidenciar, né? O tempo de vida útil desse ovo, tá bom? Quanto maior essa câmara de ar, mais velho é o ovo, tá? E na clara se tem predominância de vitaminas do complexo B, tá ok? Inclusive a riboflavina, que é uma proteína muito importante, tá bom? Então, voltando lá para os lipídios, então nós temos aí, né, a gema formada por triglicerídeos, fosfolipídios e esteróis, né? Os triglicerídeos, né, vocês com certeza devem lembrar desse momento lá da bioquímica, né, que são lipídios simples, ésteres de ácido graxo com glicerol, né? Contém aí os ácidos graxos insaturados, principalmente o oleico. Já os fosfolipídios são lipídios compostos, né, que além de ésteres de ácidos graxos, também apresenta álcoois, contendo o que na sua molécula? Quem é que lembra? Nitrogênio, fósforo e açúcares, tá bom? Por isso que a gema ela é responsável pela capacidade ali de emulsificação, né, quando é usada nos produtos lá que se quer elaborar, né? Então, quando se quer fazer uma maionese, um doce, que precisa aí que seja formada uma emulsão, tá bom? Porque são lipídios compostos que, além de apresentar os ésteres de ácidos graxos, também apresentam álcools com outros grupos na molécula, que é o nitrogênio, o fósforo e os açúcares, que vão ser responsáveis aí pela capacidade de emulsificação da gema, tá bom? Os esteróis aqui, né, que engloba o colesterol, né, que fica aí em torno de 200 miligramas, 210 miligramas, tudo bem que é superior à carne suína, carne bovina, carne de frango, queijo, né? No entanto, pensem no seguinte, né? Como é uma mistura complexa, né, de lipídios, né, nós temos predominância, né, do lipídio insaturado em detrimento aí ao saturado, tá bom? Então, para as pessoas, né, que não têm nenhuma predisposição a doenças que podem aí comprometer o coração, né, é possível, sim, usar o ovo, né, na alimentação mais vezes aí durante a semana, tá bom? Então, o ovo, a gema vai ter um pH que vai ficar em torno de 6 logo após a postura, né? E durante o armazenamento, esse pH, né, pode chegar a 9,
porém ele é menos alterado do que o pH da clara. Por isso é um grande perigo, porque é um pH que favorece aí o crescimento da salmonela, né? E como a gema é a parte mais nutritiva, né, desse alimento ovo, né, rica em vitaminas, minerais, proteína, tem proteína, né? Então, esse momento aqui para a salmonela é um parque de diversão, tá bom, pessoal? Então, uma das principais vantagens, né, de se industrializar os ovos é justamente poder garantir a segurança sanitária desse ovo em relação à salmonela, tá? Na gema se encontra todas as vitaminas, exceto a vitamina C. E aí, pessoal, já busquei na literatura e eu não consegui encontrar um porquê, né, desse momento aí em relação à vitamina C. Né? Quem sabe lá o professor da nutrição, lá no setor de produção, lá na zootecnia, possa estar esclarecendo melhor aí esse momento para vocês. Tá bom? Podemos prosseguir? Espero que o vídeo esteja ficando bem legal, porque estou apresentando em tela cheia, né? E que eu consiga aí, de fato, baixar esse material num tempo menor em função da câmera estar desligada. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá em relação à parte de legislação. Né? É um momento bastante importante, porque o controle de qualidade, quando pensa no ovo como alimento para comercialização, né? Porque ele vai ser consumido, né? E é necessário salvaguardar a saúde pública, esse momento da fiscalização, principalmente para os estabelecimentos que trabalham processando ovos, é muito importante. A gente precisa garantir essa segurança alimentar sob a ótica do alimento seguro, do alimento inócuo. Né? Então, a gente sabe que logo após a postura, né, se começa e se inicia a perda de frescor desse ovo, né, o declínio da qualidade, principalmente devido à perda, né, de umidade, porque o ovo ele continua ali respirando, né? Então, essa perda de umidade e liberação de CO2 para o ambiente, né, é o que envolve aquele momento que eu falei anteriormente para vocês, né, a hidrólise, né, alcalina do ácido carbônico, né, que é o H2CO3, com liberação de CO2 e de água, aumentando aí a câmara de ar, né, que está no polo maior do ovo. Então, esse momento é muito importante, né, para que a gente consiga aí comercializar o ovo, né, com uma boa qualidade. E aí eu destaquei aqui para vocês as normas gerais de inspeção de ovos e derivados, que é a portaria número 1 de 1990, que ainda se encontra em vigor, o novo RISPOA, que também traz todo esse momento aí para a segurança, né, para a produção, né, e também para a fiscalização desses ovos, para que eles possam ser comercializados. E aí os artigos 218 a 229 vai falar sobre esse momento, e a resolução número 5, né, de 5 de julho de 1991, que fecha o padrão de identidade aí para o ovo integral, tá? Trazendo o RISPOA, o artigo 221, né, vai denominar o que é o ovo fresco, e o artigo 352 vai denominar o que é um derivado de ovo. Em relação ao ovo fresco, né, define que o ovo fresco, os que não forem conservados por qualquer processo e se enquadrem na classificação estabelecida nesse decreto. E o artigo 352 define que derivado de ovo é obtido a partir do ovo, dos seus diferentes componentes ou de suas misturas, após a eliminação da casca e das membranas testáceas. Ou seja, quem são esses componentes? Clara e gema, tá bom? No artigo 218 vai, né, designar ovos apenas os de galinha, tá bom? No artigo 218. Os demais ovos, eles são tratados no 219, no artigo 219, né, que traz uma observação bastante interessante,
que diz o seguinte, que os demais ovos serão acompanhados da designação da espécie de que os procedam. Então, se é um ovo de pato, um ovo de ganso, um ovo de codórnia, é necessário dizer qual a espécie procedente, tá bom? Somente os ovos de galinha podem ser chamados de ovos, tá bom? No artigo 220, os ovos só podem ser expostos para o consumo humano após a inspeção, né, e fiscalização. É necessário essa classificação conforme previsto, né, no decreto e em outras normas complementares. E aí eu sinalizei isso para vocês no slide anterior. E no artigo 222, os ovos recebidos nas unidades de beneficiamento de ovos e seus derivados devem ser provenientes de estabelecimentos avícolas registrados junto ao Serviço Oficial de Saúde Animal, tá bom? Então, é necessária essa inspeção e a classificação para que ele possa ser comercializado tanto em âmbito nacional quanto internacional. Tá bom? Então, para a nossa legislação, essa classificação dos ovos, ela é feita em cima de parâmetros que envolvem a qualidade, e aí a gente tem o RISPOA 2017, né? E essa qualidade, pessoal, ela é toda focada em cima de parâmetros externos, tá bom? Que envolve peso, né? Cor desses ovos, né? Então, são parâmetros externos que são importantes para fechar um padrão de identidade para o mercado, tá bom? Não é feito em cima de parâmetros internos que envolvem características, né, de qualidade do albúmen ou da gema, tá bom? Então, destaco para vocês aqui o RISPOA de 2017 e o decreto 56.585, de 20 de julho de 1965, que vai trazer aí quais são esses parâmetros externos para vocês. Bebendo água aqui, pessoal. Tá bom? Então, tá aqui essa classificação. E aí, né, do artigo 221 ao 226 do RISPOA, né, vocês podem, né, tá dando uma olhadinha até para estar guardando um pouco aí dessa legislação, né, para poder saber onde buscar quando precisar, tá bom? Então, a legislação, pessoal, ela vai estar sempre focando na qualidade sanitária para que esse ovo possa ser consumido, tá bom? Porque, assim como o pescado, o ovo também é sujeito à ação dos micro-organismos, né? A proliferação, já que é um alimento muito nutritivo, a microbiota vai utilizar esse ovo como um substrato para poder se proliferar. E os maiores cuidados estão voltados para o micro-organismo patogênico, que é a salmonela, porque o ovo vai oferecer condições muito favoráveis para que ela possa se multiplicar, né? Tanto na gema quanto na clara, né? Mas principalmente na gema em função do pH, né? Ser mais baixo e ser mais favorável para o crescimento dela. Tá bom? Então, aqui, para a nossa legislação, essa classificação dos ovos, né, ela vai ser feita em cima, basicamente em cima, né, de parâmetros externos, né, e somente os ovos de galinha, né, podem ser classificados, né, em relação a esses parâmetros, tá bom? Então, no artigo 225, eles vão vai classificar os ovos em categoria A, tá bom? E aí esses ovos, eles são comercializados tanto no mercado nacional quanto internacional, que é o ovo in natura, o ovo na casca, e os ovos de categoria B, né? E aqui tem um R a mais aqui, agora que eu estou vendo, no artigo 226, que vai destinar, né, os ovos da categoria B para a industrialização.
Então, os ovos que não atenderem a essas características aqui descritas no artigo 225, automaticamente eles são classificados como categoria B, tá bom? Então, nós temos aqui a casca e a cutícula, tem que apresentar forma normal, lisa, limpa, intacta, né? A câmara de ar, a altura não pode ser superior a 6 milímetros e tem que estar imóvel. A gema, visível à ovoscopia, né? Mas somente sobre a forma de sombra, né? Um leve contorno aparente. A clara, límpida, translúcida, consistente, sem manchas e com as calazas intactas. O que é isso, calazas intactas, pessoal? São aquelas membraninhas que vão segurar a gema, uma de cada lado, no centro do ovo, tá bom? E essa cicatricula, né, que nada mais é do que células ali do desenvolvimento, acho que embrionário, que formam uma cicatriz, né? Então, ela tem que estar quase que imperceptível, tá bom? Pessoal, só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular, porque ele apitou e eu estou esperando uma mensagem importante. Só um momento. Pessoal, são quase 3h30 e o tempo aqui em Santa Cruz virou. Parece que está vindo temporal aí. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os ovos da categoria B, né? Eles têm que ser, né, considerados inócuos, sem que se enquadrem na categoria A, apresentar poucas manchas sanguíneas na clara e na gema, e provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram submetidos ao processo de incubação. Então, esse momento aqui, em relação aos ovos que não são classificados como A, eles já vão automaticamente, né, para a categoria B e todos vão ser destinados à industrialização. Em relação à cicatricula aqui, né, ela pode estar aparecendo, né, pode ser percebida, né, que não vai ter problema nenhum aí por conta, né, do processamento, tá? Aqui, observação, artigo 227, né, ressalta que os ovos limpos, trincados ou quebrados podem ser, né, submetidos à industrialização somente se as membranas testáceas não forem rompidas, porque às vezes acontece da casca ser trincada, tá bom? Ou até mesmo quebrada, mas as membranas testáceas que vão envolver toda a casca, né, e todo o conteúdo, né, que é clara e gema, não vai estar intacta. Então, não vai ocorrer extravasamento do conteúdo, tá bom? Agora, já no artigo 228, proíbe o uso de ovos trincados sujos, mesmo que eles passem por uma lavagem, esses ovos trincados, se estiverem sujos, eles não podem ser usados para o processamento, tá bom? Então, no decreto 56.585 vai, então, classificar esses ovos quanto ao grupo, tipo e classe. Em relação ao grupo, né, fecha segundo a cor da casca, tá? Peso e qualidade. Então, grupo segundo a cor da casca, que pode ser branco ou de cor, que é o ovo vermelhinho, tá bom? O tipo é o tamanho, é o peso dele, em extra, grande, médio ou pequeno, em função das gramas por unidade, e a qualidade em função das categorias, tá? Que nesse decreto é fechado em A, B e C, tá bom? Aqui, pessoal, como a gente tem o RISPOA, que é a legislação mais nova, a gente acaba seguindo a legislação mais nova, tá bom? Fecha essa classificação de qualidade em A e B em cima de parâmetros externos que envolve o formato da casca, né? E se ela está limpa ou não. O tamanho da câmara de ar, tá?
o aspecto do albúmen, né, durante a ovoscopia e o aspecto da gema durante a ovoscopia, tá bom? A classe B e a classe C. Antigamente, somente a classe C é que era disponibilizada para a industrialização, né? Os ovos pequenos e com a câmara de ar já bastante desenvolvida, né? É que era, né, disponibilizado aí, né, encaminhado para a industrialização, tá bom? Então, aqui pelo peso, como é que é feita essa classificação pelo peso? Hoje nós temos classificadoras automáticas, né, que são alimentadas, né, pelo funcionário ou então por equipamentos, e aí, de acordo com o peso do ovo, ela vai direcionando esses ovos, né, para saídas diferentes, tá bom? Aqui é o momento da lavagem, né, que ocorre logo após a classificação do peso. Aqui são cerdas, escovinhas, né, que vão, ao mesmo tempo que a água é injetada por aspersão, essas escovinhas, né, o ovo ele vai rolando aqui, né, e elas vão removendo aí qualquer sujidade que possa estar na superfície desse ovo, tá bom? Aqui eu coloco, mostro para vocês ainda o decreto, né, 56.585, que fala também da classificação pela qualidade envolvendo a ovoscopia, tá bom? Porque o nosso país, diferente dos Estados Unidos, que avalia parâmetros interna, altura do albúmen, da gema, né, o nosso país só vai fazer essa classificação em cima, né, da cor da casca, do peso desses ovos e da qualidade, né, observada no ovoscópio, que é o equipamento que vai dizer se há alguma anormalidade, né, se a gema apresenta mancha de sangue, se a clara apresenta mancha de sangue, ou se tem alguma contaminação microbiológica, né? Mas é uma avaliação, pessoal, superficial, tá? A pessoa que fica à frente, né, o operário que fica à frente, né, do ovoscópio, ele passa por um treinamento, por uma capacitação, para que ele possa fazer essa avaliação de uma forma ampla, de uma forma geral, tá ok? No entanto, hoje as empresas que trabalham com tecnologia de ponta, eles vão usar uma leitura baseada em uma leitura óptica para estar fazendo essa avaliação da qualidade da gema e da qualidade da clara, né? Não há nenhuma avaliação subjetiva, humana, né? Não vai se usar pessoas para estar fazendo essa avaliação. Essa avaliação é feita em todos os ovos que serão quebrados, né, antes de passarem pela quebra, para poder garantir a qualidade, 100% dessa qualidade, tá bom? Então, antigamente, por esse decreto aqui, somente os ovos que apresentavam menor peso e ovos que apresentavam cascas com defeito, irregulares, com manchas, que eram disponibilizados para a industrialização. Hoje não, em função, né, do que foi publicado agora em 2017, né, no novo RISPOA, né, os ovos eles vão ser classificados em categoria A e categoria B, né, em categoria A. Se não atender o que é listado para a categoria A, ele vai automaticamente, então, né, ser classificado como ovos de categoria B e são todos disponibilizados para industrialização, tá bom? Pessoal, eu vou dar só uma olhada aqui no tempo, porque eu estou um pouco perdida. Deixa eu voltar aqui, aonde a gente se vê.
até para que... Eu não sei se eu consigo ver o tempo de aula. Eu não sei, não consigo ver aqui, né? Mas eu vou dar uma paradinha nesse slide, vou parar de gravar e vou dar uma paradinha nesse slide, até para poder estar dando uma olhada, como o tempo aqui fechou totalmente, né? Eu ouvi um barulhão, eu vou ver o que aconteceu ali, já estou voltando, tá bom? Vou parar a gravação aqui, mas já já eu volto.